que, primeiramente, é uma dificuldade de entender que a nossa imagem ela faz parte de uma comunicação visual. E a gente costuma, desde criança, ir na escola, fazer arte, pintar, né? Só que depois a gente vai sendo alfabetizada na linguagem verbal e escrita, e a linguagem visual vai ficando de lado. Eu sou Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET, no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, o programa vai sempre ao ar, quarta-feira, às 18 horas pela TV Brusque. E nós estamos gravando uma terça, sabe a chuvarada? Porque é assim, né? Dá um mês de sol, aí dá 2 dias de chuva, a gente já fica... A gente precisa da chuva, mas enfim, estamos aqui para falar sobre moda, aqui com a querida Luana Gianesini, que é consultora de estilo e imagem. Vamos falar um pouquinho, gente? Sabe aquele momento assim, ó, de chuva? De sol, que roupa eu vou, eu não tenho roupa. A mulher nunca tem roupa suficiente, é isso, né? Nunca, sempre é assim, abre o guarda-roupa, meu Deus, tá cheio. Mas a sensação é, não tenho o que vestir. Mas por que isso acontece? Porque a gente não sabe usar? Não. Seja bem-vinda primeiro, querida, ao programa da Gi. Eu quero dizer que nós estamos num espaço muito legal e que daqui a pouquinho nós vamos lá pra dentro, que é no Sebo... Só acredito lendo. Isso, daqui a pouquinho nós vamos lá pra dentro. Mas diga lá, querida, por que a gente tem essa dificuldade? É uma dificuldade de se achar com a moda? Ou como é que funciona isso? Eu digo que, primeiramente, é uma dificuldade de entender que a nossa imagem ela faz parte de uma comunicação visual. E a gente costuma, desde criança, ir na escola, fazer arte, pintar, né? Só que depois a gente vai sendo alfabetizada na linguagem verbal e escrita, e a linguagem visual vai ficando de lado. Então, ali começa já um pequeno problema para que, né, a gente chegue nesse ponto de olhar para o guarda-roupa e falar, não tenho o que vestir. E a outra questão é, às vezes, a falta de clareza sobre o próprio estilo, de entender quais são os elementos visuais que te representam verdadeiramente, né? Então, isso faz com que as compras não sejam muito assertivas e, consequentemente, quando você vai se vestir, você olha para aquele monte de roupa e pensa, mas eu não tenho o que é adequado para essa ocasião, mas porque às vezes a compra ela foi motivada muito pelo externo e não por essa clareza do estilo. E aí causa essa pequena confusão, né, de tipo, tudo que coloca não fica bom. Porque faz sentido, né? Porque a gente vive numa sociedade que sempre valoriza a questão do aprender, do ler, da matemática, e de repente, assim, eu sou da educação física, mas assim, o quanto essas aulas põem para fora o que a gente é, educação física, a arte, é arte, né? Não é artes, né? A arte, isso tudo estimula, e às vezes eu já escutei assim, a dizer assim, mas essa aula que bobiça, é ali que a gente mostra quem a gente realmente é, e isso vai sendo podado ao longo dos anos, tanto que a gente sai, por exemplo, do ensino médio e pronto, vai para a faculdade, enfim, quando que a gente tem o contato com isso, né, com a arte em si, né? Aí faz sentido na hora, por exemplo, de exteriorizar, de colocar para fora o que a gente não sabe o que, né? A gente olha para a roupa, para o calçado, para o acessório, como um elemento que faz parte desse mundo capitalista, como algo que você compra, que está dentro da moda, né, que naquele momento é aceito pelo grupo no qual você está inserido. Mas, na verdade, tudo que é imagem, e nisso conta as nossas roupas, o nosso acessório, ele possui formas, ele possui cores, e tudo isso expressa algo, né? E aí a gente não entende o que aquilo expressa realmente. A gente entende se isso está fora de moda ou dentro de moda. A gente tem uma noção do que é bonito e feio partindo do que a sociedade está vivendo como feio ou como bonito. Mas e a parte da expressão realmente? Ela acaba ficando muito de lado, né? Interessante, né? E rola essa dificuldade então de entender, mas eu não quero só estar bonita pelo que o outro acha bonito, eu quero me expressar. E aí, se eu quero me expressar, mas como que eu vou fazer para me expressar se eu não entendo o que as minhas roupas estão comunicando e, às vezes, nem mesmo o que eu quero comunicar? Porque daí, a gente falava antes aqui nos bastidores, não é chegar, por exemplo, e olhar o meu guarda-roupa e dizer assim, não, joga tudo fora, que não tem nada combinando, esse não é teu estilo. Não é isso, né? Com certeza não. É que eu sempre traço um paralelo com essas coisas que a gente vê nos programas de TV, às vezes,
nas revistas de moda, que por muito tempo propagaram a ideia de certo e errado, ponto. Isso aqui tá na moda, isso aqui você usa, isso não tá na moda, então você descarta. Quando não é bem assim. Porque quando você tem clareza do seu estilo, você compra, não pensando naquele momento, mas em você montar um acervo pessoal de peças, acessórios, calçados que combinam com o seu estilo primeiramente, estando ou não na moda, né? E aí você não precisa trocar as roupas o tempo todo. Você consegue ir ressignificando, adicionando uma coisinha que entrou na moda se faz sentido pro seu estilo, né? Dando uma atualizada, mas sempre respeitando o que expressa a sua essência de fato. Que interessante. Gente, eu acho que já faz mais de um ano que eu fiz um programa de consultoria, aquelas de cor e tal. E fez tanto sentido, a gente acha que de repente o profissional, claro, que estuda para isso, tá, mas o que ele vai me dizer? E hoje em dia, quando eu vou me vestir, eu tinha pensado no macacão, mas gente, eu ia botar um macacão no dia de hoje, eu ia varrer tudo, ia estar com o macacão até aqui de água. Mas eu preciso botar muito mais tranquila do que um tempo atrás eu olhava, não, isso não, isso não. Gente, qual é a mulher que nunca se pegou assim? Porque isso gera insegurança. Aí, por exemplo, eu tenho um encontro, eu tenho uma entrevista de emprego, eu vou na casa do namorado e tal, e tu tá já insegura aqui, o que tu vais transmitir? Não é verdade? Quando a gente está insegura com a nossa imagem, acaba respingando em todas as outras áreas da nossa vida, né? Se você se olha no espelho e você se sente bem com o que você vê ali, e mais do que isso, você se reconhece, sabe? Você olha e você fica satisfeita porque há um reconhecimento com aquela imagem, porque ela realmente se expressa, aquilo te enche de uma segurança, né? Que não tem como não transparecer nos ambientes em que você for transitar. Mas é muito comum, né? Realmente, como você falou, atire a primeira pedra, né? A mulher que nunca ficou desesperada. Muitas mulheres, inclusive, deixam de ir a compromissos porque não tem o que vestir. Eu não sei, não é o ambiente que eu costumo ir, então eu não tenho o que usar. E deixa de aproveitar momentos com pessoas especiais, momentos que poderiam ser muito divertidos por causa dessa tensão, né? Sendo que o vestido ele pode ser muito prazeroso, muito leve. E assim, bancar aquilo que tá vestindo, né? Uma vez eu até me fizesse lá pro passado, sabe assim, de estar numa festa, era frio, mas eu tava de meia fina e saia curta, e dizer, meu Deus, eu sou a única pessoa que tô de saia e meia fina e saia curta. Tá, mas qual é o problema? Aí eu olhava, todas as mulheres estão de calça e eu sou a única de saia curta. Qual é o problema? Mas daí parece que quando tu te compara com as outras, aí aquilo fica tudo muito pior. E pra que isso? Né? Que existe o ponto ali de você entende o ambiente e você está adequado ao ambiente nesse sentido de que a gente quer estar adequado às ocasiões. Mas é isso. Você está adequado à ocasião, mas não significa que você vai estar vestida a todo mundo. Igual. Né? Não precisa ter um uniforme. Estar adequado à ocasião não é todo mundo estar num uniforme. E usando um exemplo assim muito clássico, né? Mulheres que às vezes vão para uma festa ou algo que é mais formal e acham que precisam usar salto. E aí tem aquelas mulheres que não gostam, que se sentem desconfortáveis, que não costumam usar. Daí vai usar o salto porque tem que usar. E aí tá lá no evento e se sente super insegura, porque não costuma usar aquilo, ou porque não gosta daquilo, né? E aí aquilo reflete na imagem como um todo, né? Então você pode estar ali belíssima, com um vestido incrível, com aquele salto incrível, mas não consegue justamente bancar aquele look, porque não tá se sentindo confortável, quando existiriam opções de calçados baixos, que também passariam uma formalidade. E quem disse, né? E quem disse que precisa ter um salto alto? Quem disse que precisa ser igual a todos? Aí, de repente, estraga uma festa porque não conseguiu... porque tem que ser, tem que ser igual ao outro, né? Mas aí entra a questão de ter uma educação de linguagem visual e aí a clareza sobre o seu estilo para entender esses elementos que poderiam passar a formalidade num calçado baixo. Numa sandália que fosse baixa, mas que também teria, usando exemplos, né? O salto, ele traz um ar de requinte, mas um trabalhado metalizado, um bico mais fino numa sapatilha, sabe? Seriam estratégias. Então, entendendo quais são os elementos que passam uma formalidade, mas que também estão de acordo com o estilo dessa pessoa. Para que ela atinja o desejo de expressão dela, mas sem precisar se sentir desconfortável. Perfeito.
Vamos fazer o seguinte, ô Rodrigo, por favor, olha ali, filma o nosso acompanhante, como é que é o nome dessa formosura aqui, ó? Hermione. Hermione, olha isso, gente. Não, é que o dia tá assim, pra chuva e bolinho de chuva. Exatamente, Hermione curtindo a chuvinha ali, né? Bem confortável. Vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente só vai dar uma paradinha pros nossos comerciais e a gente já volta, daí vamos lá pro lado de dentro do sebo. Só acredito lendo, é isso? Isso mesmo. Até. Povo do Agitaí, quero mostrar para vocês onde fica a Oral Sim. Olha só, gente, aqui Rua João Bauer, nós temos aqui a Oral Sim. Gente, deu ruim com o dente. Eu sempre falo, dá uma ligadinha, marca aqui com o Dr. Luiz, ele vai fazer uma avaliação, tudo de melhor pro seu implante, pro dente, para tudo, gente. Tem o pessoal mais velho em casa, o vô, a avó, dá uma mão nisso. Imagina tu ficar sem a tua mastigação perfeita. É só chegar, tá bom, gente? Beijo! Estamos de volta hoje no programa da Gi falando de moda, mas por favor, né, Luana, eu preciso mostrar isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda, eu sou apaixonada por livros. Assim, eu tenho uma dificuldade em ler PDF, porque eu amo livro, cheiro de livro. Olha isso aqui, gente. Aqui é o sebo, só acredito lendo. Vem pra cá, Rodrigo, olha aqui. Olha aqui, que espetáculo. Cadê a Mica para dar um oi? Oi, Dica. Olha ali, tem muito mais. Mas vamos voltar para lá, né? Porque se deixar, eu já parei, porque eu fico no meio dos livros e eu quero ler. E voltamos aqui. Vamos falar de moda. Diga lá, amiga, o que nós vamos falar mais? Separar esse livro? Separei aqui alguns livros. Porque eu acho muito interessante como hoje a gente tem mais na literatura, também com as redes sociais, essa abertura para falar de moda, de imagem, de estilo, de uma maneira mais ampliada, né? Nessa visão de que a imagem ela é uma expressão. Então, né, daqui alguns livros que falam sobre isso, sobre moda e comunicação. Uhum. A moda como parte do movimento de filosofia mesmo, né? Onde a gente entende que ela molda o nosso comportamento e ela ao mesmo tempo também expressa os nossos movimentos. Uhum. E esse aqui, Moda com Propósito, que é um livro muito bacana falando sobre os novos tempos, realmente é um livro mais atual, porque isso que a gente vinha falando, né? A moda, ela pode ser usada a favor do nosso estilo, porque é importante entender essa diferenciação, né? De moda e estilo. Moda, ela é um movimento mais social, no sentido de que ela abraça o tempo presente do social, né? E também tem o lado de indústria, né? De parte onde precisa se vender roupas, onde se cria, mas sempre levando em consideração o que está acontecendo no momento. Uhum. Já quando a gente fala do estilo e da imagem, a gente vai para o âmbito do indivíduo. Então, é sobre a sua expressão individual dentro desse coletivo. Então, você pode utilizar a moda, porque, afinal de contas, se ela expressa o social e você está inserido nesse social, né, você está conectado com ela de alguma maneira. Mas não é comprar a moda, o que está na moda, porque está na moda, porque todo mundo está usando, ou como você tinha dado exemplo, todo mundo estava de calça e você foi de saia, então você tinha que estar de calça também. Não, tá todo mundo usando calça, porque calça agora, o wide leg está em alta. Calma lá, mas faz sentido pra você? Não faz? Você tem que primeiramente filtrar. E isso tem a ver com o estilo. O estilo vai filtrar essas coisas que estão na moda para que você consiga, na hora que você leva a compra pro seu guarda-roupa, você não fique lá, meu Deus, mas eu tenho que vestir? Fique com tantas dúvidas. Porque a compra feita com mais clareza leva a um vestir mais leve, mais prazeroso, né? Onde você se sente segura com aquilo que você está usando. Porque não foi uma compra para agradar o outro, porque o outro falou que era a compra certa para você. É importante também colocar isso, vamos colocar aqui, para as crianças, né? Claro que tem uma questão de limite, não
questão de limite, mas às vezes tem que. Eu repetindo o que eu falei no primeiro bloco, às vezes não tem que, às vezes é só respeitar, né? Eu que tenho uma pequena, minha filha tem 5 anos, né, a Clara. E ela tem o jeito dela de se vestir, sabe? E às vezes a gente vai pra algum local, e aí às vezes eu tenho que... Ô, Luana, lembra que você já tá tentando ensinar pra ela desde cedo? Que ela tem o estilo dela. Então, se ela quer usar, não é o que eu acho que combina, entende? Sim. Porque justamente é interessante você tocar nesse ponto, porque quando a gente se sente perdida em relação à nossa imagem, muitas vezes é muito necessário a gente voltar pra nossa infância e pra nossa adolescência, onde a gente teve essas podas, onde a gente começou a se vestir para estar sendo aceito pelo outro, para receber um elogio, para estar sendo inserido num grupo, né? E aí a gente volta lá e se pergunta, nossa, mas eu gostava tanto de usar isso, por que eu não uso mais? Ou, nossa, eu comecei a usar isso, mas isso realmente faz sentido para mim, para o meu estilo, né? Sim. E aí a gente fazer esse resgate, passar um filtro nas influências externas que vieram se acumulando, para conseguir entender, então, o que são esses elementos visuais que expressam realmente a sua essência. O Bernardo meu filho tem 9 anos, e eu digo que ele tem o estilo dele, e às vezes eu olho assim, quem sabe tu podes... Mas assim, deixando o que ele quer usar, o que ele quer vestir, porque a gente fala numa questão de roupa, mas se desde pequeno a gente tiver uma educação tão severa, tão assim, tu não vai com isso daí. Citando um exemplo de roupa, e isso é o que eu penso e o que eu acho e o que, enfim, né, cada um faz, né, e tá tudo certo, né, mas assim, é uma maneira que tu vai podando tanto que chega na vida adulta, a criança não sabe nem fazer escolhas, porque escolher implica assim, mas o que o outro vai achar de mim? Exato, não se cria essa confiança e segurança nos próprios gostos e em quem se é. Porque se a gente está falando que a imagem, né, e o estilo, ela é a representação de uma essência, se você coloca uma roupa e alguém vem lá, né, o seu pai, sua mãe, para quem você dá tanta importância, vem lá e fala assim, não, mas isso é feio, você pensa, eu sou feio, entendeu? Eu não posso me mostrar, porque eu sou feio. E olha como é interessante, né, porque a gente... parte da moda, mas olha como a gente vai direto para o comportamento e vai direto do que a gente passou. Geralmente diz assim, tu não tem que olhar o que foi no passado. Gente, mas se tu não entendeu o que aconteceu lá atrás, possivelmente tu não vais mudar aqui. Não, eu sempre falo para as minhas clientes, porque até na minha consultoria a gente faz esse resgate, eu trabalho com a teoria dos setênios, então a gente vê de 7 em 7 anos o que você gostava de usar, quais eram suas peças preferidas, suas cores preferidas, né, quais eram as suas referências, né, então de celebridades e das pessoas próximas a você, porque é dessa maneira que você consegue entender como você se veste hoje. E se você quer mudar como você se veste hoje porque você não está satisfeita, porque você sente que aquilo ali não te representa, você precisa resgatar as coisas que te representavam. Eu tenho uma frase que diz assim, onde foi que você se perdeu? Perfeito, perfeito. Na questão do estilo é bem isso. Não é? E eu acho que para tantas coisas, porque a gente vai seguindo o bonde do que, eu acho que tem que... De novo, eu tô pela terceira vez, tem que, gente, não tem que nada. Oh, que coisa, não é? Bem que lançaram aquela frasezinha, né, do não sou obrigada a nada. Exatamente. E o Bernardinho, meu filho, diz isso, eu não sou obrigada, principalmente com roupa. Mas é por quê? Porque a gente quer exercer um controle que, poxa, é uma roupa. Então, assim, será que o teu filho, se vai colocar, vai te agredir tanto assim, porque ele tá colocando uma roupinha... Não, e uma coisa que é muito importante, que a gente passa isso para os nossos filhos de maneira automática, às vezes, porque é como a gente se sente. Porque quando a gente vai pensar na roupa que vai usar, é pensando, o que o outro vai pensar? Já pensando no julgamento lá de fora. E a gente, na verdade, tem que trabalhar, e como você falou, é roupa. Porque, sim, roupa tem um papel importante. A gente se expressa, ok, sim, mas ainda é só roupa. Se você colocar um look e ele for bizarro, você olha pro espelho, dá risada, troca e é isso, entende? Se tu vai numa festa que dá 5 graus e tu de saia e meia fina, assume isso pra ti. Exato, e passou. E com esses looks que às vezes dão errado, você aprende. Então, é nesse ponto também. De quando a gente para de colocar tanto peso no julgamento do outro e a gente se propõe a viver esse processo de se vestir de si mesma, a gente leva com mais leveza, sabe? O vestido, ele não fica essa coisa pesada, essa coisa que a gente olha pro guarda-roupa e tá sempre se questionando, mas eu não tenho que vestir, mas isso não vai ficar legal, sabe? Você consegue respirar
e se deixar experimentar. Adorei isso, Dali. Quando você consegue se vestir de si mesma. Pronto. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Agradeço. Deixa eu te dar um abraço aqui, querida. Gratidão. Gratidão, Mica! Pelo espaço aqui no... Meu Deus, eu vou... Sebo Só Acredito Lendo. Isso aí, gente. Ficamos aqui, então, num oferecimento de Lemos Esportes e Oral Sim. Beijo no coração. Até. Tchau, tchau.